Para você entender forças intermoleculares, você tem que seguir uma certa sequência de raciocínio que eu vou mostrar nesse vídeo. Primeira coisa, você tem que saber identificar onde é que o elemento está na tabela periódica, em que grupo ele está. Porque através disso você vai conhecer a camada de valência e vai lembrar de como é que ela se organiza. Como é que os elétrons estão organizados dentro dela. Em seguida, através dessa estrutura de Lewis, você vai saber da geometria molecular. E através da geometria molecular da polaridade das ligações, que você tem que saber através da diferença de eletronegatividade, você consegue entender a polaridade molecular. Se a molécula é polar ou apolar. Aí só através da polaridade da molécula que você consegue entender as forças intermoleculares. Então vamos começar lembrando dos elementos mais importantes da tabela periódica, que são os elementos que estão nesses grupos aqui. Ó. Eu vou lembrar dos gases nobres também, não porque eles são importantes para a molécula, mas por questão de completude. Né? E dos metais, a mesma coisa. Os metais não vão participar de moléculas, mas já que a gente está revisando, vamos lá. Hoje li na capa rabiscada coisas francesas. Hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. 2A. Bendita Magrela casou com o senhor barão. Rapidamente. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, barirrádio. Aqui é belas alunas, gatinhas inteligentes. Boro, alumínio, galho, índio e talho. Aqui é com miciri gelado, sem problemas. Carbono, silício, germânio, estanho e chumbo. Aqui é nunca passe sebo na bicicleta. Nitrogênio, fósforo, arsênio, antimônio e bismuto. Aqui é o sangue do senhor tem poder. Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Aqui é fui claro, briguei e atirei. Flúor, cloro, bromo, iodo e acetato. E aqui é Hélio, negou. Arthur, que tinha dado carona para a xereta da Renata. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. E tem que lembrar, essa turminha aqui eu vou pôr de marrom. Marrom para simbolizar uma cor morta, né? Uma cor que não está participando das ligações. E aqui eu vou grifar os elementos que são metalóides, são semimetais. Esses elementos aqui, deles o mais importante vai ser o boro, né, na história de geometria molecular. Esses outros elementos aqui que eu vou colocar um quadro verde neles vão ser os elementos, os não metais, os ametais. E aqui, todo mundo, com exceção desse daqui, que eu vou fazer uma bolinha azul nele, todo mundo é metal. Hidrogênio não é nem metal, nem ametal, nem gás nobre. Hidrogênio é hidrogênio. Aqui, esses aqui são semimetais. Esses daqui são ametais, gases nobres. E todo mundo que eu não falei é metal. Esse conhecimento é imprescindível para qualquer pessoa que estuda química em qualquer nível. Não tem como estudar nada sem saber disso. Aqui estão os metais alcalinos. Aqui estão os metais alcalinos terrosos. Aqui é a família do boro, família do carbono, aqui a família do nitrogênio, o pinictídeos. Aqui é a família do oxigênio, ou calcogênio, aqui é a família do flúor, são os halogênios. E aqui os gases nobres. Os nomes especiais é o que? Alcalino, alcalino terroso, pinictídeos, calcogênios e halogênios. Aqui também usam pinictogênios. O que é interessante isso aqui, ó, é que daqui para lá, a maior parte das pessoas lembra que é metal. Só que o alumínio, o galho, o índio, o talho, o estanho, o chumbo e o bismuto estão do outro lado da tabela e, entretanto, são metais também, certo? Eles são metais como qualquer um dos outros metais. Mas estão bem próximos aqui dos não metais. Agora eu vou lembrar um pouquinho sobre que tipo de ligação intramolecular tem para fazer a contraposição entre o que é intramolecular e intermolecular. Então, tem 3 tipos de ligações, tem a covalente, tem a iônica e tem a metálica.
A covalente se forma entre hidrogênio e hidrogênio, ou entre ametal com ametal, certo? Ou ametal com hidrogênio também forma covalente. A iônica é metal com ametal e a metálica é metal com metal. A gente vai falar de moléculas, então a gente na verdade está falando de ligação covalente. Então a gente está aqui nessa região da tabela que eu vou fazer um risquinho verde. Ou a gente está falando do hidrogênio, ou está falando dessa turma aqui, ó. Certo? A turminha aqui. Ou dos ametais ou do hidrogênio. Agora, estrutura de Lewis. Como é que você sabe que estrutura de Lewis que você tem que usar? Você tem que decorar.